Vai ter que dividir, né? Mas acho que os 35 talvez dê, né? Salmo número 104. Bendiga o Senhor, a minha alma, ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Quem pode ler o 2? Coberto de luz como de um manto, tu estendeste o céu com uma cortina. Põe nas águas o julgamento da tua morada. Tomas as nuvens do teu carro e voa nas asas do vento. Acho que eu li aqui. O 2 e o 3. Não, sem problema. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Sim. Colocou os alicerces da terra para que ela nunca seja tirada do seu lugar. Cobriste a terra com um oceano profundo, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. E levaram-se as montanhas, desceram seus vales, até o lugar que lhes determinaste. O limite lhes traçaste que não haviam de ultrapassar, para que não tornassem a cobrir a terra. Fazem jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. 12. Junto delas tem as aves do céu, o seu pouso e por entre a ramagem desferem o seu canto. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto que alimenta o gado, as plantas que o homem cultiva, e dessa forma tira da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, ó Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos, Nos quais as árvores se alinham e a cegonha cuja casa está nos prédios. Os altos montes são um refúgio para as cabras montesas e as rochas para os querubins. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leãozinhos rugem pela presa, em busca de Deus o sustenta. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho até o pôr do sol. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. Ali andam os navios, e o Leviatã que tornasse nele folgar, para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes deis o sustento a seu tempo. Tu lhes dás, e eles recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovam a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Basta um olhar e ele faz a terra tremer. Com um simples toque, ele faz as montanhas arderem em chamas. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Sejam extirpados da terra os pecadores, e não subsistam mais os ímpios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Salmo 104 é de muita riqueza, né? A gente já vem nessa sequência, assim, né? Na segunda-feira passada, Salmo 103. Me parece que no 104 ele passa um filme na cabeça desse salmista, né? Que a gente já não sabe mais quem é, né? Diferente do 103, que é um salmo de Davi, onde ele consegue ver a criação de uma forma bem ímpar, bem diferenciada, né? Assim, ele usa bastante os relatos de Gênesis 1 e 2, né? Provavelmente, mas é engraçado que é de uma forma muito pessoal, através da experiência que ele teve com o Senhor, né? O relacionamento dele com Deus. E aí eu anotei uns versículos aqui que eu achei interessante assim da gente ler junto e tentar pensar junto também. A partir do 2, né? Eu separei aqui Jó. Não, acho que sim. Eu acho muito apropriado assim, esse discurso aqui entre o Senhor e Jó e o relato desse salmista, né? Jó capítulo 40 fala na sequência do Senhor dialogando com Jó, né, como resposta, da segunda vez que ele de forma, não pressiona Jó, mas assim, né, devolve os questionamentos de Jó de uma forma profunda, né? Então ele diz assim, diz ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que repreenda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepara-se, como um simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus? A sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e de glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira, olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe. Né? É interessante que aqui Deus está falando com Jó exatamente aquilo que esse salmista observa. Né? Só Deus pode se vestir dessa forma. Né? Só Ele é cheio de esplendor e glória, majestade e honra. E é perceptível assim na nossa vida, na nossa caminhada, né, que essa questão de Jó talvez seja uma questão recorrente assim na nossa vida, né? Quando a gente não entende muita coisa e por mais que esse salmista tenha se aprofundado e tenha observado coisas muito bonitas assim do caráter de Deus, a verdade é que ninguém consegue entender tudo, né? Ninguém. Seria uma pretensão muito grande alguém achar que tem respostas para tudo, que sabe tudo, né? Até os profetas que tiveram, digamos assim, grandes representatividades assim da parte do Senhor, como Elias, né? Chegaram num certo ponto da sua caminhada cristã que não entenderam algumas coisas. Não entenderam porque Acabe é rei, não entenderam porque Jezabel continuava no trono, né? Não entendiam porque Israel continuava escolhendo outros deuses, né? Achava-se que até estava sozinho, né? Quando na verdade ainda havia 7.000 pessoas que não haviam se dobrado a Baal. Então isso demonstra que ainda que um homem, né, tenha recebido da parte do Senhor grande unção, grande porção,
e tenha feito fogo descer do céu e tenha matado todos os profetas de Baal, né? Ainda assim, nenhum indivíduo tem o todo. Né? Todos os indivíduos só têm partes. O único que tem o todo, né? O único homem que tem todo é aquele homem que também é Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono da casa, a pedra angular, o cabeça da igreja, né? A ele sim o Pai disse uma vez do céu que todos os anjos o adorassem, né? Então, o dia que Deus se fez homem, isso é muito, às vezes, reforçado em algumas peças de teatro pelas crianças, né? Quando os pastores estavam no campo e tudo. Quando Deus se encarnou, quando o Verbo se tornou carne, todos os anjos do céu o adoraram, sem nenhuma exceção. Todos os anjos o adoraram. Como homem, como Deus, né? Que sempre é e será, 100% os dois. Né? Então, assim, quando a gente não entende algumas coisas, existem duas posições particulares do nosso coração, né? Ou a gente fica sem entender, assim, numa atitude aguardando, talvez paciente, aguardando que Deus explique ou dê algum desfecho, né? Ou, na verdade, a gente cria alguma resposta para a gente de alguma forma, né? Jó estava passando um pouco dessa circunstância, né? Se a gente ler um pouquinho antes do 38, a gente vai perceber o tempo todo que, assim, desde os primeiros capítulos, Jó foi muito fiel ao Senhor em circunstâncias duríssimas e difíceis, com grandes perdas e enfermidades na sua própria pele, e não blasfemou, não negou, né? E Deus mesmo dá testemunho dele no final desse livro, falando, né, da fidelidade dele. Mas mesmo assim ele não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, ele estava ali no seu dia a dia, na sua vida. Ele não sabia o que estava acontecendo numa esfera maior celestial, né? Ele não sabia da batalha que estava ocorrendo fora do seu lar, da sua casa, algo que era totalmente externo ao seu dia a dia. E ele fez muitos questionamentos, né? E aí, quando Deus entra para conversar com ele, ele fala algumas coisas assim que servem bastante para a gente no dia a dia, né? Ele fala assim: Jó, você vai querer me condenar para se justificar? Você vai querer obscurecer o meu conhecimento para se explicar? Né? É claro que Jó queria, de alguma forma, entender aquilo tudo. É como ele tivesse nas suas aflições e nos seus questionamentos, né, tentando buscar de Deus motivos ou explicações, né? Porque ele fala assim: puxa vida, né? Como era bom, né? Porque ele era quase que um príncipe, né? Digamos assim, da sua região, né? Era um homem honrado, era um homem cheio de sabedoria. A gente vai lendo que muitas pessoas o consultavam, né? Tinha uma grande família, tinha posses, né? Era uma pessoa que tinha uma reputação, um homem fiel ao Senhor, alguém que intercedia pelos seus filhos, né? E ele, de repente, é varrido por uma série de circunstâncias e, de alguma forma, ele gostaria de tentar entender o porquê que isso está acontecendo, né? E a verdade é que ele só não sabe isso que está acontecendo com ele. Na verdade, ele não sabe muita coisa o que Deus está querendo falar com ele. Você está preocupado em entender só os motivos de coisas que aconteceram na sua vida e que não fazem um pouco de sentido. Só que, na verdade, tem muita coisa da qual você não sabe, né? E talvez, se eu te falar algumas coisas das quais você não sabe, talvez você não vai nem se interessar mais em saber os motivos pelos quais essas coisas aconteceram na sua vida, né? Então, assim, a gente tenta entender algumas coisas, a gente tenta crer, ler, buscar, adorar, servir ao Senhor, mas tem muita coisa que não está no nosso controle, muita coisa que nós não conseguimos entender, alguns porquês, né? A gente não consegue entender algumas fatalidades, algumas coisas bem difíceis realmente, assim, que só aquelas pessoas especificamente que passam aqui, que conseguem entender, como a perda de um filho, né?
como uma doença sem cura, né? E que nós sabemos que muitas vezes Deus cura, Ele tem um propósito em curar, muitas vezes Ele recolhe, né? A verdade é que Ele é Deus e Ele tem toda a sabedoria e Ele sabe exatamente o que está fazendo o tempo todo. E a gente, como homem, de alguma forma, quer tentar entender essas coisas e às vezes a gente até se perde tentando entender essas questões, né? Então eu acho aqui muito bonito quando Deus fala com ele assim, começa a mostrar a diferença entre ele e entre o Senhor. Quem é Jó, quem é o tamanho de Jó, quem é Deus, quem é o tamanho de Deus. Então tem uma parábola bem simples que um pai uma vez disse a um filho de 8, 9 anos, mas que é bem pertinente a isso que a gente está falando, né? E a criança, lendo um pouquinho na escola dominical, perguntou ao pai dela assim, pai, Deus é grande? Ela fez uma pergunta assim, né? Pergunta de criança é perigosa, né? Pai, Deus é grande? Aí o pai ficou pensando assim, levou ele para fora de casa e olhou, tinha um avião passando e falou assim, e aí filho, o avião é grande? Aí ele olhou e falou assim, e pequeno, né pai? Pequeno. Aí deixou passar uma semana, pegou o filho, levou no galeão, entrou na pista, só do lado assim da roda do avião. E aí, filho? O avião é grande? Pô, pai, o avião é grande, hein? Ele falou, filho, Deus é assim também. Quanto mais longe dele, menor ele parece. Quanto mais perto, quanto mais você caminha em conhecê-lo, quanto mais você mergulha nele, imenso ele se torna. Sem fim. Então tudo vai depender, filho, da maneira que você olha, da maneira que você vê e como o seu coração crê, né? Algumas pessoas estão em busca de respostas e talvez não haja respostas. Haja um convite em se aproximar dele e saber quem ele é, conhecer o seu coração e certamente isso trará descanso para as nossas almas, como ele nos ensinou, né? Ele será poderoso para recolher o nosso fardo, que é bem pesado, e nos dar um fardo bem leve. E é isso que Deus está fazendo com Jó. Na verdade, mais do que multiplicar qualquer circunstância, Deus o está aproximando dele, né? Está se revelando a ele, né? E nesse processo de revelação, eu acho que ele fala coisas muito bonitas que tem a ver com o que o salmista falou, né? Ele pergunta assim, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Né? Então, assim, não é a terra, os alicerces da terra, né? É interessante. O alicerce é aquilo que segura, é o que você não vê, mas segura o que você vê, né? Então, toda casa tem o seu alicerce, a sua fundação, né? Você não vê o alicerce, vê a fundação, mas vê a casa, e a casa está sustentada naquilo que a gente não vê, né? E quando a gente vê aquelas fotos assim tiradas, né, pelos astronautas, e você vê a Terra assim, aquele planeta que dependendo da foto, você vê se for uma foto, as últimas fotos do Hubble, né, é uma poeira assim, é um ponto azul. É muito bonita essas fotos. Assim, de curiosidade, eu acho legal que vocês pesquisem assim para ver. Inicialmente, quando ele estava próximo ainda, né, eram fotos mais significativas, assim, você conseguia ver a delimitação do continente e tal, mas quando ele estava praticamente, assim, numa distância, enviando, as últimas fotos eram um pontinho assim. Naquele pontinho ali, todos os seres humanos estão acordando, dormindo, comendo, bebendo, nascendo, uma poeira, como disse Davi, né? Então, assim, voltando à história do menino, né? Qual é o tamanho do nosso Deus? Qual é o tamanho? Ela está sobre o alicerce de Deus. Existe um alicerce, como o da casa, que a gente não vê, mas ela está ali perfeita. O seu processo de rotação, de translação. Poxa, muito obrigado. Processo de translação, de rotação, obedecendo todas as leis, fielmente, né? Ele exalta nesse salmo não só o Criador, mas o mantenedor de todas as coisas, né? Ele não cria e deixa o que é criado à desordem.
Ele cria e mantém e cuida. A gente vê isso, né, em toda a história do Antigo Testamento de uma forma muito maravilhosa, né? E parece que quando a gente vai se aproximando dele e conhecendo quem ele é e o seu caráter, na verdade é isso que traz descanso para a nossa alma. Não são as respostas que nós queremos. Nós entramos em oração muitas vezes buscando algumas respostas de Deus, achando que se Deus me responder aquilo, então eu vou acalmar, eu vou me sossegar, então minha vida vai ser diferente. Mas a minha vida não vai ser diferente pelas respostas que Deus dá. A minha vida vai ser diferente à medida que eu começo a conhecer de uma forma mais íntima. Aí a minha vida passa a ser diferente, né? Não está no que ele diz que eu perguntei só, né? Está exatamente nessa relação de aproximação. Então, todos esses homens que realmente, de alguma forma, alcançaram, como diz Hebreus, um testemunho, o alcançaram não por meio dos seus feitos foram consequências apenas da missão que eles receberam, né? Mas o que eles tinham mais de precioso mesmo? Um relacionamento com um Deus invisível, com um Deus que não podia se ver. Onde para cada um ele passa a ter o tamanho que a pessoa vê. Né? Então, quando Jesus desceu, encontrou aquele endemoniado, desceu do monte e... Você crê? Ele falou assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. Né? Ou, Senhor, tu podes curá-lo? Eu posso. Tudo é possível ao que crê. Né? E é interessante que talvez as duas pessoas que demonstraram tamanha fé nem judias eram. Né? Como o centurião romano, que não era um judeu, não era um descendente de Abraão, Isaac e Jacó, não conhecia as leis, não era circuncidado. Né? Então, para mim é um mistério assim, né? Por que Zacarias, um homem tão sábio, sumo sacerdote, não creu na palavra do anjo Gabriel e ficou mudo? E por que Maria, uma menina de 16 anos, creu na palavra que o Senhor havia dado por meio do anjo Gabriel também? Né? Por isso que de todas as coisas que a gente deve guardar, que a gente guarde o nosso coração, né? Porque dele procede todas as fontes de vida, né? Que Deus não abandona e despreza um coração quebrantado e contrito, né? O que tem dentro do nosso coração? O que é o coração, né? Do homem e da mulher, né? Como é importante guardar isso, né? Como é importante manter o nosso coração e como a gente sente que o nosso coração, às vezes, constantemente é setado, né? Às vezes a gente passa por uma situação, alguém agride alguma coisa e tal, quando a gente, né, vai ficando chateado, vai ficando irado, não parece que a gente sente... Igual a gente fala para a criança, para o nosso filho, né? Filha, Jesus tem que passar o sabãozinho no coração, né? E a criança entende isso, né? Fala que Jesus tem que limpar o coraçãozinho dela, ela canta, ela entende. Acho que ela até percebe quando está sujo, quando ela está de mal com o irmão, com alguém, né? E como a gente, né? A gente vê que isso é uma realidade, né? Quando a gente fica mal com alguém, quando a gente tem uma dificuldade em perdoar alguém, quando a gente, né, age de uma forma que não deveria agir por impulso, né? Como isso talvez se torne para o cristão a coisa mais importante, né? Não o que ele, talvez, uma coisa às vezes que chama tanta atenção, não, mas o coração dele, limpo, puro, né? Como diz o Salmo 15, né? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem habitará no seu santo templo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, né? Então, né? Os puros verão a Deus. Então, quando a gente começa a lembrar alguns versículos bíblicos e algumas, né, passagens que Jesus deixou para a gente vai percebendo a importância de um coração que não tem um alvo. Porque a hora que a gente coloca um alvo assim, ó, né, assim, todo alvo cumprido é descanso, né? Ah, eu tenho um objetivo, pintar essa parede aí. Você pintou, acabou. Você não pensa mais nela.
É assim que a gente é, né? Você tem um alvo, né? E Paulo, bem ciente disso, ele não coloca o alvo, certamente, em chegar em Roma. O alvo dele não é Antioquia, o alvo dele não é Corinto, Tessalônica, não. O alvo dele é Cristo. Deixo para trás todas as coisas que ficaram e sigo realmente para o prêmio da soberana vocação. Quer dizer, o meu alvo é Cristo. Qualquer outra coisa que eu coloco como alvo, uma vez alcançado, é frieza, é comodidade espiritual, é uma série de problemas que não se Deus se abençoar assim, né, e tal, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, né? São coisas perigosas pra gente, né, por causa do nosso coração, né? Você entra na terra e acha que a terra é tudo, e aí vê que na terra prometida, depois do Jordão, caramba, que complicação agora a terra se tornou, né? A grande missão de Salomão era construir o templo, e se dedicou tanto, e tantos anos construindo, e depois de construído, e tudo aquilo que foi alcançado, e a oração, e a consagração, e a glória de Deus ocupando o templo, depois de algum tempo, ele mesmo se conflita na sua própria oração, né? Servindo a outros deuses. Então, assim, é muito bonito quando a gente ouve o salmista falar assim: Senhor, porque no céu eu não tenho nenhum outro além de Ti. Quem pode me ajudar aqui na terra, né? Eu não tenho ninguém, o meu alvo é o Senhor. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha torre forte, o Senhor é meu alimento, o Senhor é minha salvação, o Senhor é o meu rochedo. O Senhor é a minha alegria, a alegria do Senhor é a minha força, o Senhor é o príncipe da paz, só a tua paz me basta. Né? O Senhor é tudo para mim, eu sou tudo para o Senhor, sou um ser humano complicado, conflitante. Quero ser independente do Senhor, ao mesmo tempo quero estar rendido aos teus pés, né? Eu luto comigo todos os dias, torcendo para que o Senhor me vença de alguma forma, que no fim disso tudo eu termine ajoelhado diante do Senhor, ou como Jacó tocado na minha coxa, né? Mas tudo o que eu quero é que o Senhor me conquiste, que o Senhor me converta de fato, que o Senhor mude a minha forma de pensar, a minha forma de ver, a minha forma de entender as coisas, de rir, de chorar, de perceber a vida, de saber o que é fracasso, o que é sucesso, que o Senhor mude todas essas coisas em mim. E que essa antiga pessoa que o Senhor resgatou a cada dia possa estar mais sepultada, mais longe, né? E que o que o Senhor tem para mim realmente, essa semelhança que o Senhor deseja imprimir na nossa vida, que isso possa se tornar mais real, né? Um pouquinho a cada dia a dia. Né? Ele está contemplando isso, né? Ele diz que Deus está envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda. Né? 1 Timóteo 6,16 Paulo dando alguns conselhos, né, a Timóteo. Ele diz assim, lendo um pouquinho mais, né? Ele diz assim, falando do Senhor Jesus, né? Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. Está falando do Pai, a quem ninguém viu e nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Hoje eu saí com meus meninos, estava conversando com eles, aí o mais novo sempre pergunta a mesma coisa: tio, a coisa que realmente é só pela fé, ele tem só 9 anos, né? É tentar entender como Deus já existiu e não teve início, né? Ele fica doido com isso. Uma coisa que intriga ele demais. Como é que pode não ter tido um início, né, tio? Não tem como te explicar. Não sei explicar. Não sei. Nem caberia em palavras. Eu ia empobrecer muito uma coisa que é maravilhosamente eterna. Né? Assim, ele é imortal
invisível, real. Toda a sua natureza contraria toda a nossa natureza caída, né? Como a gente compartilhou na segunda-feira passada, ele gosta de perdoar, a gente não. Ele é misericordioso, a gente não. Ele rasga a dívida, a gente não. Ele desce, a gente quer subir. Ele perde, a gente quer ganhar. Né? E ao mesmo tempo a gente olha, lê as palavras dele e fala assim, puxa vida, é assim que eu gostaria de ser, né? Ser o que eu sou é muito pesado, né? Ser o que eu sou. E no início da caminhada cristã a gente até não gosta, né? Quando alguém fala para você que alguém bateu na sua face e tem que dar outra, você acha que é uma idiotice. Ou pediu a túnica, tem que dar a capa, ou pediu para andar 1 quilômetro, andou 2. Depois você entende que isso é uma verdadeira libertação, né? E isso realmente é você não estar preso a nada, né? Então, assim, o salmista, eu não sei em que grau de revelação, mas ele está cantando, está salmodiando, né? Com entendimento, né? Que é uma coisa muito, muito bonita, né? Não é cantar por cantar ou salmodiar por salmodiar. E nos versículos 3 e 4 diz que ele põe as águas dos céus às vigas dos seus aposentos. Coisa eu não consigo compreender, né? A gente sabe que em Gênesis 1 ele separou as águas de cima das águas de baixo, né? Até o que alguns cientistas falam, que no final do universo a água é compreensível em relação a Gênesis 1, né? Mas como é isso, né? Cara, a gente é tão pequeno, né? Como é isso, né? A gente olha para o nosso universo, já é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão bem desenhada, tão bem calculada, sabe? O diâmetro da Terra, sabe? 2, 3 quilômetros de diferença, para menos a gente morreria de frio, para mais morreria de calor, sabe? A temperatura adequada na superfície, para que a gente possa viver, sabe? O ar da atmosfera para que a gente possa respirar, né? A água, o alimento, sabe? Então, quando a gente vai pensando nessas coisas, acho que o salmista estava falando, a gente vai pensando em tanta precisão, tanta sabedoria, como ele diz, tanto cuidado, tanto governo, que isso de alguma forma ganha o nosso coração. Porque o meu maior conflito é que eu ouço tudo isso. E amanhã dentro de mim existe uma ansiedade se Deus vai resolver o meu problema da semana que vem. Crítico, que, meu Deus, se Deus não entrar nessa causa para resolver esse problema, eu tenho um treco. Mas, ao mesmo tempo, eu estou olhando que como é que esse Deus, que criou com precisão, que colocou o homem em um lugar adequado, sabe? Que ordenou, como ele disse a Jó, que colocou o alicerce firme, que colocou todas essas leis funcionando, sabe? Que diz mais na frente que o sol sabe o seu momento de se pôr, que a lua conta as estações, sabe? Onde todas as coisas estão assim, determinadas, cuidadas por ele. Como o meu coração pode ter, estou falando de mim mesmo, Rafael, né? Sabe? A inquietude ou a perturbação de achar a dúvida de que a semana que vem há medo, há inconstância, né? Algo pode acontecer. Nós somos humanos, isso permeia a gente. Mas, por outro lado, a gente sabe que o conhecimento desse Deus verdadeiramente nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não uma verdade teológica, uma verdade de quem Deus é. Ele tem uma mente, um pensamento, ele tem um plano eterno, ele tem um propósito, né? Ele cuida antes do que a gente imagina, né? Você lê Jeremias e vê Deus usando a boca daquele profeta para profetizar o cativeiro. Mas você vai anos antes e vê Isaías profetizando sobre a libertação desse cativeiro e a restauração. Sabe? Ele é o Deus que, né, já tem a resposta na sua mão.
ele já tem a resposta. Sabe? Na verdade, o que ele deseja é usar as perguntas e respostas para que a gente se aproxime dele e conheça ele como ele é. Porque é isso que vai transformar a gente de dentro para fora. Não é o conhecimento mental, somente da razão. É um conhecimento que passa pela mente, mas é um conhecimento espiritual. Porque Jesus diz, Deus é espírito. E é importante, e o que importa é aqueles que o adoram em espírito e verdade, os que o conhecem em espírito, os que oram em espírito, os que andam em espírito. A gente vai pegar toda a nova aliança e vai ver esse reforço. Então, não é eu entendê-lo teologicamente, não. Mas é eu conhecê-lo. E a hora que eu paro e começo a pensar, meu Deus, se Deus sabe o nome de todas as centenas de milhares de estrelas que existem, não só na minha galáxia, mas em todo o universo, ele consegue chamar cada uma delas pelo nome. Cada uma delas. O Sol, imagina, uma estrela de quinta grandeza. Uma estrela fraquinha. Mas imagina que é uma estrela de primeira grandeza. Imagina o tamanho disso. Né? Existem estrelas que emitem sons. Né? E quando eu penso nisso, né, uma coisa que alguns anos a ciência descobriu, né, eu fico pensando assim, meu Deus, eu olho para os salmistas e fico eles falando assim, Senhor, porque os céus te louvam, né? Então a gente fica pensando assim, toda a criação está sujeita a ele. Então ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele manda a mula parar, ele manda o peixe lá engolir Jonas, ele manda o cardume ir para... Como é que é o nome? Falhou agora. Para a rede de Pedro, não é assim? Então, toda a criação lhe está sujeita. Apenas o homem permanece rebelde à sua voz. E, na verdade, o discipulado daqueles homens era mostrar que tudo já estava sujeito a ele. A única coisa que precisava agora estar rendida a ele eram os corações deles. Porque é como ele estivesse dizendo para os discípulos, vocês estão preocupados, não precisa ser preocupado. Vocês estão preocupados se a tempestade vai virar o barco. A tempestade ouve a minha voz. Mas e a tempestade que você cria, Rafael, quando não ouve a minha voz? Será que o problema é o que está fora? Será que o problema é o que te atinge? Será que o problema é a notícia ruim que você recebe, Rafa? Será que realmente o problema são as coisas que chegam de surpresa na sua vida? Não, Rafa. O problema não é esse. Como o problema para Israel nunca foram os seus inimigos. Às vezes eu mandava meia dúzia de gente com uma harpa na mão, às vezes eu mandava com tocha, com vaso de barro, né? Às vezes tinha muita gente, eu mandava só 300, porque eu quis ensinar a Israel, que eu sempre tento ensinar a minha igreja, que na verdade a força de Israel não estava no seu arco, nem na sua espada, coisa que Davi conseguiu aprender desde novo, mas estava no seu coração íntegro e rendido a mim. E todas as vezes que o povo se encontrou nessa condição, apenas a forma diferente de dar vitória, né? Mas sempre Israel prosperava. E todas as vezes que por demais eles tivessem muitos exércitos, né? O Senhor sempre os entregava na mão dos seus inimigos, onde o seu coração estava rebelde, né? Estava realmente assim insubordinado a ele, né? Então assim, o discipulado ali, né? Talvez, pelo menos, é um pensamento só, não é uma questão fechada. A gente sabe que a gente pode concordar totalmente, discordar, não concordar com nada, a gente tem essa liberdade aqui, né? Mas é como Jesus estivesse dizendo, olha, quem eu quero ganhar aqui são vocês. Vocês saem, né? Eu dou poder, vocês saem, expulsam e tal, isso, aquilo, voltam felizes e tal, participam da multiplicação do pão, disso, sobem comigo no Monte da Transfiguração, ouvem a voz do meu Pai, mas não ganhei vocês ainda, né?
É necessário um processo, né? Eu acho que isso que deve impulsionar a vida de um discípulo, sabe? É ele perceber que o alvo dele é Cristo e que ele vai caminhar para esse alvo para ser conquistado por aquilo que ele deseja conquistar. Sabe? Ainda que para isso, às vezes, ele ouça o galo cantar, ele diga que não conhece Jesus, ele passe por processos na sua vida individual que o façam entender o tamanho da dependência que ele tem de Deus. Né? Isso é um pouco o que o salmista está percebendo na criação, na manutenção da criação, e que a gente leu atrás Jó está percebendo. Eu, às vezes, falo, Senhor, eu dependo de Ti nas minhas orações. Mas esse dependo de Ti não é um dependo assim. É um dependo baseado no quê? Na proximidade que eu estou dele, que não é muito perto. Dá para perceber no meu dia a dia isso, sabe? Então, quando eu ouço um vizinho falar que o filho dele não voltou da escola, né? Saiu para estudar e não voltou, né? Por uma fatalidade, eu penso assim, Senhor, depende do Senhor para ver meu filho voltar da escola, sabe? Quando meu colega de 33 anos dorme, não acorda no dia seguinte, eu falo assim, Senhor, dependo de Ti para acordar. Ele era mais novo que eu, ele dormiu e partiu dormindo, Senhor. Eu dependo do Senhor para acordar, sabe? Eu dependo do Senhor para respirar, eu dependo do Senhor para comer. Quando a gente percebe que tem pessoas que não podem comer mais, sabe? E parece que à medida que a gente vai tendo essa percepção, a gente vai percebendo que o nosso grau de dependência em relação a Ele é muito maior do que o que a gente imaginava, ou do que a gente dizia nas nossas orações com sinceridade. Sabe, eu dependo de Ti, Senhor. É verdadeiro, como Pedro falou também, a declaração dele, né? Mas parece que Deus deseja que isso se torne verdadeiro em profundidade, sabe? A hora que, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, dependo de Ti, Senhor, dependo de Ti, Senhor. Quero matar o irmão se afastar da presença do Senhor, Senhor, eu dependo de Ti para permanecer na Tua presença. O que me impede de amanhã abandonar tudo e largar, Senhor, eu dependo de Ti, Tua graça, sabe? Como vou criar os filhos? Meu Deus, dependo do Senhor para criar meu filho. Senhor, dependo do Senhor no meu casamento. Senhor, dependo do Senhor no meu trabalho. E você vai tomando uma consciência dessa dependência que ao mesmo tempo se torna confortante porque você depende de alguém que é muito maior também do que você imaginava. E sabe muito mais coisa do que eu achei que ele sabia. E tem muito mais poder do que eu achei que ele tinha. Ele tem muito mais, né? Muito mais, né? Acho que bem-aventurado, usando aquela explicação daquele pai, são aqueles discípulos que conseguem chegar do lado da roda do avião, né? E olhar e falar assim, meu Deus, é grande, não, o Senhor é grande. Então ele começa a falar, no versículo 4, a respeito até, ainda que de uma forma poética, da criação angelical, né? Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos, né? Eu fico impressionado com isso, porque não sei se o escritor de Hebreus provavelmente faz referência a isso em menção à declaração do salmista, mas ele usa exatamente essa ilustração quando ele fala, quanto aos anjos ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Então, assim, existe todo um exército celestial real. Olha que coisa também interessante, né? A gente sabe que o Senhor acampa os seus anjos ao redor do que o temem. A gente lembra da história de Jacó fugindo do seu irmão Esaú, né? A gente lembra dos dois, né? Tanto de Betel, quando ele fala ali a casa de Deus, o Senhor estava aqui, eu não percebia, né? Os anjos subindo e descendo naquela escada. Como a gente lembra também de Manaim, quando ele está passando e ele diz assim, ele vê um acampamento de anjos. Olha que coisa interessante, né?
Ou seja, muitos anjos do Senhor estavam ali naquela região. Algum propósito que o Senhor havia designado, né? Todos eles estão debaixo da autoridade do Senhor, né? Então, assim, obviamente que a gente não quer seguir a trilha de colocar o anjo numa posição maior do que a que ele tem, de forma alguma. Nosso propósito não é adorar anjo, não é nada disso, mas é reconhecer que existe um exército celestial à disposição do nosso Deus e Pai, né? E que milita, que interveio para Daniel para trazer aquela mensagem, guerreou para que pudesse trazer uma revelação necessária, né? E que ao longo da história a gente percebe, como a gente citou, Zacarias, Maria, Pedro na prisão, tantas intervenções, a visita do Senhor e dos anjos, tantas intervenções, né, desses ministros aqui, como o Senhor diz, como faz deles ventos, né, para que o seu propósito siga adiante. Então, assim, não é diferente agora, né? É que às vezes a gente vive num mundo mais racional e às vezes a gente não consegue perceber isso até que alguém próximo tenha uma experiência, né? Eu tenho um amigo que ele gostava de dar uma entornada assim grande, né? Ele era da construção civil e um pouco antes dele se converter, isso é uma coisa muito interessante também, como é que Deus vai guardando a nossa vida até esse dia da gente encontrar com Ele, né? Na verdade, Ele prepara o dia de encontrar, porque a gente não teria nem condição de... né? É uma graça mesmo. Então, Ele mamou muito e estava numa laje. E Ele conta que andando na laje e tudo, Ele virou para voltar. Quando Ele veio para voltar, Ele perdeu o equilíbrio caindo, né? E apesar dele estar um pouco alcoolizado, ele lembra claramente assim, que ele perdeu o equilíbrio do ponto de gravidade. Ou seja, não dá para você voltar, né? Quando já passou da base, né? E ele lembra claramente uma mão encostando nas costas dele assim e empurrando ele de novo para a laje, né? E ele só foi entender isso um pouco mais tarde, quando ele creu no Senhor, quando ele nasceu de novo, quando ele recebeu o Espírito Santo e quando o Senhor falou, ó, te livrei. É um pouco do que a gente está falando aqui, ó, te guardei. Não duvida o amanhã. Ebenezer, eu te trouxe aqui até hoje. Fui fiel com você, nunca te desamparei, né? Nunca deixei... Me desculpa, tá? Não, não tem problema não. Puxar mais dinheiro? Foi atrás. Acho que estão ali atrás, é. Ah, que eu deixei o controle, e eu mexi lá. E eu cheguei agora e vou sair cedo de novo. Tá bom. Ah, então, amanhã de manhã estão aí. Alguém sabe falar? Acho que sim, acho que a semana inteira. É, porque amanhã eu irei, talvez precise do controle, porque é dia do lixo. Tá. Aí como eu cheguei agora, eu falei, vou ver se tiver, porque a moça de manhã de manhã eu botei pra ter o controle dela. Aí ela falou, se eles não vierem, eu vou botar na sua caixinha de correio. Eu agora verifiquei, não está. Aí eu falei, tem alguém aí? Eu vou Eles estão aí, sim. Tá bom, Então, estão lá eu atrás. dormi aí, Vão. tá? acho que é Obrigada e só- desculpa, eu vou falar com eles. Tá bom. Obrigada. Boa noite para a senhora. Eu fui fiel com você, né? Nunca deixei faltar o maná, a água. Ainda que houvesse tribulação, circunstâncias difíceis e tudo, nunca deixei de enxugar suas lágrimas, né? Como ele falou com o povo, né? Nunca deixei a sua sandália envelhecer. Você usou a mesma roupa durante 40 anos. Não tinha tecido. Usou a mesma roupa. Essa roupa nunca envelheceu. Todos os dias eu pus o alimento sobre a sua mesa. Todos os dias eu cuidei de você. Nos dias que você estava bem, nos dias que você estava rebelde, nos dias que você estava alegre, nos dias que você estava triste, nos dias que você me louvou, nos dias que você se esqueceu de mim. Eu sempre, todo o tempo, permaneci fiel a você. Assim, sempre cuidando, sempre amoroso. Em certos momentos, claro, disciplinando, no sentido corretivo de nos ensinar. Mas quando a gente percebe um Deus assim, a gente realmente começa a perceber que Ele ama a gente. Não é assim? Porque a grande dúvida é que a gente fala assim, Deus nos amou. Mas o problema é que isso é um pouco teórico, né? Porque se isso fosse espiritual,
também, metade das coisas que acontecem na minha vida eu não estava andando dessa forma, né? Com os meus medos, com os meus temores. Porque o que uma criança sabe? Quando a criança ela tem a certeza que o pai ama ela. Ela não fica assim, será que meu pai vai botar alimento hoje na mesa? Será que eu vou ter leite hoje? Você viu criança fazendo isso? De jeito nenhum. Você pergunta de curiosidade, ela vai falar assim, eu sei, vai estar aqui. Não é assim que elas falam? Vai estar aqui. Né? Ela tem certeza absoluta, né? Ela pula no colo, ela larga. Se você tem que dar um jeito, senão bate com a cabeça. Não é assim? A certeza dentro dela, e ela não tem conhecimento. Ela não tem conhecimento. Na verdade, minha filha não sabe nem quem eu sou. Ela não sabe quem eu sou. Ela conhece o pai, mas ela não sabe quem é a complexidade do Rafael. Ela sabe que eu sou o pai dela. E na função de pai, meu irmão, eu vou ela na cabeça dela, eu vou resolver tudo por ela. Né? E isso é muito interessante. E às vezes a gente, como discípulo, né, acho que é um pouco disso que o Espírito Santo vai fazendo com a gente, à medida que ele vai fazendo a gente conhecer o pai e o seu filho. É semelhante às crianças, né? As crianças são puras, Então, e na verdade você vê, quando você tem essa relação simples com Deus, sem muito misturada de religião, de evangélico, de nada, quando você tem isso tudo separado, você crê no Pai, no seu Filho Jesus Cristo, você sabe que o Espírito Santo está te conduzindo, está fazendo lembrar, está impulsionando você a prosseguir, conhecer esse Deus, sabe? E você vai lembrando da sua vida, e você fala assim, alguém às vezes pode ficar impressionado com a sua fé e falar assim, mas que fé é essa? Como perguntar assim, minha filha, mas por que você acredita tanto? E a fé não se torna uma vaidade. Ela não se torna algo espiritual de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ela se torna algo natural na vida de alguém que se relacionou com Deus, como Abraão, e que foi aprendendo cada dia, aqui deu um molezinho, ali outro e tal, seja no dia da fome mundial, seja no dia que teve uma complicação dentro de casa, quando teve aquela confusão de Ismael e a esposa dele junto com a outra, que pepino para resolver e tal, e em todas essas situações de Ló preso, de Ló em Sodoma, mas alguém que sempre prosseguiu em conhecer esse Deus. E cada circunstância da vida dele era uma oportunidade dele conhecer a Deus e ver a mão de Deus. E perguntar a Deus. Ele não achava, ele perguntava. Deus, se tivesse 50 justos, você vai destruir a cidade? Ele não, igual a mim, às vezes eu penso, Deus não vai fazer isso. Eu sou assim às vezes. Em vez de ser como Abraão, né? Deus, o senhor pode fazer isso assim? É assim que o senhor faz? Seria mais fácil, né? Eu perguntar, né? E quando a gente vai perguntando no nosso relacionamento, né? É mais fácil perguntar. Um exemplo bobo, mas quando você está namorando assim, né? Antes de casar. Se a minha esposa gosta de cinema, do que eu comprar os tickets, levá-la para o cinema, comprar pipoca, ela tá ali, né? Rindo e tudo, e no final, e aí, você gostou do filme? Gostei. Mas você vê aquele gostei meio assim, por quê? Cara, é que eu não suporto cinema, né? Né? Então, assim, o que eu estou fazendo? Eu quero agradar a minha maneira, ou eu quero buscar conhecer a pessoa para agradá-la verdadeiramente? Né? Então, eu quero agradar a Deus da minha maneira, ou eu procuro conhecê-lo para saber o que agrada a Ele? Agrada a Ele um coração quebrantado e contrito. Agrada a Ele uma pessoa que se humilha quando não sabe, né? Agrada a Ele uma pessoa que cede. Olha que interessante, né? E são coisas bem simples. Está escrito só porque meu coração é duro. Porque se não fosse duro, acho que não precisava nem estar escrito. E quando eu olho para os meus dois filhos, brigando, e um chega aqui e fala assim, tá bom, tá aqui, toma. E às vezes até sei que ele está com a razão, eu estou de longe na cozinha assim, eu me alegro. Não me alegro? Eu falo assim, caraca, que legal, né? Eu falo assim, eu me alegro. Gente, isso é o A com B. Não precisava estar escrito. Assim, estou eu brigando, fazendo questão com o irmão aqui.
Sabe? E às vezes eu sei que, pô, meu irmão, tô com a cabeça dura, pô, meu irmão, caraca, o cara, pô, sabe que eu tô certo e tal. Você acha que se eu simplesmente, dentro da minha certeza, falar assim, irmão, tá tranquilo, vai lá, deixa isso aí não é nada pra gente não. Vai lá, toca lá. Como é que você acha que o nosso verdadeiro pai vai ficar com o coração? Assim, pô, ele tá entendendo. Caramba, ele tá conseguindo entender. Ele entendeu que não é religião, rapaz. Ele entendeu que não é religião. Ele realmente está entendendo o que está alegrando no meu coração. E como a alegria do Senhor é a nossa força, aquela alegria retorna para a gente como? Em força. Para prosseguir. Em alegria para prosseguir no caminhar. Eu é que sou cabeça dura, Rafael. Eu é que tenho dificuldade de entender as coisas. Eu é que levo um tempão para a ficha cair. Eu sou assim, mas às vezes eu olho para meus filhos e falo assim, caramba, tem os exemplos positivos, que eu dei, tem os exemplos negativos também, os dois se pancando lá e tal, e aí tem que separar, né? E aí não tem jeito, os dois pancando faz o quê? Tem que botar os dois de disciplina, não é assim? Separados. Não, já separa, né? Dá aquela separada, agora dá um abraço e tal, aquela coisa, dá um abraço. Você acha que naquele momento que eles estão se abraçando, um de 11 e um de 9, dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço, rapaz. Parece que nem quer encostar, né? Agora dá um beijo. Agora vai pro quarto. Gente, quando eu olho isso, eu vejo Deus assim, sabe? Assim, cara, não adianta. Rafael, não adianta. Tu vai se acertar com a pessoa. Você não ia... Vai lá, rapaz, e abraça ele. Dá um abraço nele, rapaz. Vai dar um abraço nele agora. O castigo ainda pode aumentar, rapaz. Vai lá. Por tu vai ficar no quarto lá, ó. Vai ficar no quarto esperando. Entende logo, discerne logo a coisa. Ah, tá bom, senhor. Nossa limitação, né? Mas assim, mas é bom quando a gente consegue compreender, discernir isso e ver que, né, as coisas que alegram o coração do nosso Pai, né? Então ele bota assim, firmaste a terra sobre os fundamentos, isso a gente já viu, né? Para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Isso, assim, é uma coisa, assim, impressionante, né? Impressionante, assim. Como a presença de Deus, ela impacta a criação, né? A natureza. Qualquer coisa, assim. Ele vai falando em Jó, ele faz chover a terra desértica, ele faz crescer vegetal do nada. Ele tem uma reserva de geada para o dia da tribulação, né? Ele pergunta assim, quem é o pai da chuva para Jó? Ele, assim, né? Como a natureza se alegra, né? Os montes fumegam. É bonito ver quando eu morava perto da maciça da Pedra Branca, quando chovia assim, aí dava umas rajadas de vento, aí a chuva fazia assim. E a impressão que você tinha quando vinha o trovão é que a chuva estava dançando, né? E o trovão estava, como ele fala aqui, glorificando a Deus, a natureza exaltando a Deus, como os poetas e os salmistas falam, né? E, gente, tudo louva a Deus, né? Fica assim, tudo louva a Deus. E a gente, como homem, às vezes tenta encontrar uma razão para louvar a Deus, né? Então, essa semana eu tive um testemunho, irmão. Essa semana eu, né, vou dar um testemunho aqui, vou louvar o Senhor e tal. A gente tenta encontrar alguma coisa que haja sentido na nossa vida para que a gente possa louvar esse Deus, né? Quando a gente vai pensando, refletindo, sondando e vai pensando assim, gente, não precisa ter motivo, né? Por isso que é para falar, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que não haja gado no curral, fruto da oliveira minta, não haja fruto na videira, todavia o quê?
que essas pessoas estão dizendo? O que elas entenderam? Capítulo 1, Abacuque estava extremamente aflito. Pô, ele tinha uma palavra profética. O nego no norte não era brinquedo, não, amigo. O nego era igual o leão. Estava descendo o exército da Babilônia, na frente é o Éden, atrás é o deserto. Rasgava, ele sabia, ele estava tremendamente aflito. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tem resposta para algumas coisas. Mas à medida que ele vai se pondo na torre, como já disse no capítulo 2, quando ele vai buscando o Senhor, se aproximando, conhecendo, é mais uma vez essa questão relacional, é essa questão de se relacionar com Deus que faz ele chegar a essa conclusão. Pô, no final, assim, ele já é o motivo pelo qual eu posso me alegrar, adorar e descansar. Né? Então, assim, é claro que é uma jornada, né? Uma caminhada, não é assim tão... Os versículos 10, 11, 12, 13, 14, todos eles seguem exatamente essa ideia, né? O 14 fala que é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. Ainda que a gente estude, conheça tudo de biologia, de zoologia, de ciclo de nitrogênio, terra, tudo, mas assim, no final, como o mato cresce mesmo, como vem a chuva no momento certo, a composição dos nutrientes exatas na terra, para nascer um capim, para que o gado não morra de fome, está no controle dele. Era isso que Jesus queria falar um pouco para os seus discípulos. Você acha mesmo, Pedrão, Tiago, João, você acha que ele não vai cuidar de você? Que ele não vai te amparar? Você está abandonado. Né? Que algum caminho de providência que tinha sobre a sua vida foi interrompido, você acha que ele não vai abrir outro? Né? Que ele não vai ter outra janela, outra porta? Né? Então, assim, é nesse detalhe que ele vai chegando, né? Do vinho, do azeite, do pão, dos pássaros, das cabras montesas, né? Do sol e da lua, versículos 19 e 20. Os leões rugem a procurar a presa, buscando de Deus o alimento. Já parou para pensar nisso? Quando a gente olha, a gente só vê o leão assim, né? Ele mesmo correndo, né? Mas não é. Vários textos bíblicos falam, né? De alguns pássaros que, quando eles cantam, ou... Porque, claro, o biólogo que está ali está analisando a questão só da vida biológica, né? Quando eles... Deus é responsável pela sua criação. Não é o homem que mantém a criação. É Ele. Hebreus 1. É por meio da palavra dele que todas as coisas foram criadas e subsistem. Ele é o criador e o mantenedor. Então, o bichinho lá... Gente, coisa que Deus, sabe? Eu vi um filme chamado Ursos. Aí o urso, ele ia na hora para ele pegar o peixe, mas ele tinha que escutar um pássaro cantar, que ele já sabia que os peixes iam estar lá, os cardumes, assim. Quer dizer, quando ele escutava, não sei se era corvo, era um pássaro. Aí sabia que, porque aí já tinha um bicho lá para ele poder comer, porque depois ele ia invernar, então tinha que comer, né? Mas é interessante, né? Como é que é tudo assim, né? Aí um bicho ajuda o outro e vai assim. Tudo interligado, tudo em harmonia, né? Um ecossistema perfeito. E às vezes, duas pessoas chamam Deus de Pai, mas não conseguem andar juntas como irmão. Assim, né? Por isso que Jesus ensinou a oração bem simples, né? Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, a ordem está perfeita. Na terra, não. Existem homens, né, que se opõem ao seu governo. Mesmo nós, quando somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e estamos num processo de aprender a obedecer, ainda assim nos conflitamos muitas vezes com a direção de Deus, né?
Nas coisas mais simples. Às vezes a gente até faz uma própria... Deus, então se não for para fazer essa viagem, Senhor, então o Senhor me mostra que não é. Tal. Aí Deus mostra que não é. Você, para que eu fui perguntar isso, né? Caraca, estava com muita vontade de ir, cara. Estava com muita vontade de ir, mas... Caraca, Deus está mostrando. Aí eu lembro da minha mãe. Aí eu paro e penso na minha mãe. Lembro quando meu pai falava, vamos lá na direção. Minha mãe, não quer saber de direção, vamos lá. Aí os 4 ficavam doentes, com diarreia. Uma trabalheira danada, sabe? A porta estava fechada, né? E eu lembro ainda pequeno, meu pai falando com minha mãe, você acha que Deus vai matar a gente de trabalhar? Você acha que Deus não sabe o momento exato de nos presentear como descanso? E de abrir a porta no momento oportuno, se a gente souber esperar nele? Cara, eu lembro do meu pai falando isso. Eu falo assim, pô, não vou nessa viagem. Não pela viagem em si, porque vontade não falta, mas assim... Existem coisas mais importantes do que isso, assim, né? A gente não está atrás de coisas e nem de lugar, né? No fundo, a gente está atrás de uma pessoa e quando a gente se distancia um pouquinho dela, muita coisa que já estava na nossa vida volta rapidamente, né? Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de seres que criaste. Versículo 29, quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Olha, falando sobre o grau de dependência de novo, né? Davi tinha bem essa consciência, né? Senhor, me tira tudo. Castelo, reino, posição, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Não esconda de mim o teu rosto, né? Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Gente, então é Deus fazer assim, ó. E animais são criados. A manutenção da criação até hoje. Porque o fôlego dele é vida, né? Você quando assopra do que está dentro. Sai de dentro de você algo. Se eu comer cachorro quente, o máximo vai ser o quê? Cheiro de cachorro quente. Ar. Deus não. Ele é vida. Ele é vida zoe, vida incriada. Que não tem início e não tem fim. Quando ele sopra das suas narinas, sai vida. E quando ele soprou das narinas dele sobre um barro, aquele barro se mexeu e teve vida e se fez um homem. Então, quando Deus sopra sobre alguma coisa, ele gera vida sobre aquilo que ele está soprando. Olha que coisa interessante. Vocês lembram daquele vento impetuoso de Atos? Aquele vento de vida vindo sobre aquela comunidade. Estava cheia de temor. E você via aquelas pessoas em pé, glorificando a Deus, vivos no seu espírito. Então, assim, é só Deus também que pode fazer essa obra, né? Despertar a gente. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. 34. Ele fecha o Salmo no 35 dizendo, bendiga o Senhor a minha alma. E ele começa o Salmo, bendiga o Senhor a minha alma. É como tudo que ele contemplou e observou da criação, da manutenção, da intervenção de Deus, né? Tudo que ele está observando, que ele está olhando, ele está vendo como é esse Deus, como esse Deus é cuidadoso, zeloso, amoroso, justo, sabe? Como ele é um Deus presente, sabe? Ele não é o Deus do acaso, ele não é o Deus do destino, não. Nosso Deus não é assim. Ele é um Deus que cuida, que intervém, que prepara ali o nosso caminho, né? Se a gente pensar um pouquinho, até antes que a gente conhecer o Senhor, a gente vai lembrando de algumas coisas e fala, meu Deus, isso aí foi livramento do Senhor, isso aí o Senhor cuidou de mim, isso aí interveio, e... meu Deus, né? E o Salmo 104 fecha com essa contemplação a respeito
do salmista. Que o Senhor nos ajude a refletir sobre quem Ele é, né? E sobre o que Ele já fez também na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, né? Certamente Ele diz, eu queria contar as tuas obras, mas são mais do que eu posso contar. João também diz no seu livro que se fosse registrar todos os milagres que Jesus tinha feito, não teria o quê? Livros. Porque as suas obras são incontáveis. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, embora eu faça isso, tenha vergonha de admitir, mas Deus é uma pessoa que a gente não precisa desconfiar, né? Não precisa ter medo, não precisa se sentir inseguro. Ainda que os nossos pais tenham sido assim conosco, porque os pais dele também foram assim com eles, né? Mas Deus não é assim. Deus tem o nosso nome escrito na palma da mão dele. Ele diz em Isaías, né? E os seus muros estão constantemente sobre ele, ainda que uma mãe esqueça do seu filho que ainda amamenta. Todavia, eu não me esquecerei de ti. Olha só que proximidade. Olha, se a gente for pegando as declarações, as palavras proféticas, né, até chegar em Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, venha à vida eterna. Assim, não tem como. O amor de Deus, como Paulo falou, a gente pode esquadrinhar o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Não dá para a gente entender porque Ele ama a gente assim. E às vezes não dá para entender por que eu não consigo, às vezes, corresponder. Correspondo com dificuldade, né? Como eu dependo dEle para isso mesmo, sabe? É claro, é uma corresponsabilidade, existe a minha parte da rendição, da entrega, da obediência. Mas como fazer isso tudo também sem graça? Impossível, né? A gente faz, mas faz ciente que quando dá esse impulso, que é a nossa parte de ser feito, ainda estamos dando esse impulso e tomando essa atitude pela graça dele. E no final nenhum de nós consegue se gloriar diante dele, né? Todos nós, nenhum de nós, assim, é uma coisa impressionante. Deus não dá espaço para nenhum homem se sobrepor. Nunca. Por maior espiritualidade que aparenta, se ela for verdadeira, essa pessoa só vai querer descer. Se ela for genuína, essa pessoa vai querer descer. Se ela for pura, essa pessoa vai querer servir de fato. Senão, essa espiritualidade, ela apenas tangenciona uma experiência espiritual, que às vezes pode provocar mais vaidade do que essência interior, né? Mais importante do que as vitórias e as experiências é de fato entender quem Ele é, né? Acho que é um pouco disso, assim. O que vocês pensam? O que o senhor pensa? Fala aí. A gente é um grãozinho de areia nessa imensidade que é Deus, né? A gente Eu acho que sabe muito que dependência total. A gente, antes da gente botar o pezinho fora da cama, a gente tem que falar, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu permiti que eu ponha o pé do lado de fora da cama. E já começar assim, a fazer pergunta aí, Senhor, eu devo fazer isso, eu devo ir no banheiro, eu devo... As pequenas coisas que a gente não faz, acho que a gente tem que ser assim, que Deus é imenso. Então a gente tem que pedir permissão, posso fazer isso, mas a gente não faz, né? É verdade. Ele é tão grandioso, né? Que tinha que ser assim, devia ser assim. de relacionamento, né? Relacionamento, eu posso fazer isso, eu posso fazer. Eu acho É verdade. Acho que é impossível a gente viver assim, né? Sempre perguntando, eu posso fazer isso? E você falou isso interessante, né? Porque quem sai perdendo é só a gente, né? Não é ele, assim... Não é uma questão de... Não é uma questão de, vou fazer isso que para Deus vai ficar diferente. Igual o pai, o filho fala, você não está estudando para mim, não, eu falo para eles, né? Porque ela falou isso, eu lembrei a história de uma irmã de idade, que ela tinha um problema no coração.
Não lembro qual o problema era, se era coração grande e tudo, mas eu sei que ela era uma pessoa muito simples, não tinha recurso, não tinha como consultar um cardiologista, né? E a fé daquela senhora realmente edificou muito a minha vida durante um tempo, que eu pude conviver com ela. Quando às vezes eu gostava de passar um períodozinho, a vida é sempre corrida, mas eu gostava de passar uma tardezinha conversando com ela, às vezes quando dava assim e tal. E ela uma vez me falou isso, ela falou assim, não tenho cardiologista, né? Meu coração tem esse problema e tal. Quando de manhã, então, quando eu começo a cortar os legumes, eu pergunto assim, Senhor, o que eu devo preparar para comer? E ela falava assim, Rafael, Deus me fala o que eu preciso cortar e botar na panela, o que eu posso comer. Eu preparo aquilo, ó, isso não, isso sim. E ela preparava aquele alimento. Aquilo, rapaz, me chamou uma atenção, mas eu meio incrédulo. Falei assim, pô, né, será que eu me... Cara, é terrível, a gente é muito duro. Aí eu falei assim, aquilo me mexeu comigo. Passado um tempo, mas eu tô lá, assim, também conversando com ela, então daqui a pouco entra um irmão, que era uma pessoa que o Senhor dava essa ferramenta, trabalhava nessa área profética, né? E quando ele entrou, o pessoal assim olhando, ele apontou para ela e falou assim, ó, Deus manda te dizer, eu sou teu cardiologista. Pô, eu falei assim, caraca, não é que Deus é o cardiologista dela mesmo? Porque assim, ele não sabia, chegou ali do nada, né? Falou aquilo, lembrei da história da comida, lembrei tudo, lembrei o que a irmã falou, falei assim, meu Deus, é claro que a gente vai ao médico, né? A palavra é equilibrada, a gente só está apreciando o que alguém simples desfruta, que às vezes eu não desfruto porque não quero. Não porque não quero assim, tá vendo? Porque eu não quero mesmo, quero me dar justificada, mas é porque eu não quero mesmo, porque eu não, né? Busco outras... Vai para outro caminho, né? Outro caminho e tal, né? Médico, é mais fácil. Mais fácil e tal. Ali ela estava numa situação que ela tinha que viver aquilo. E Deus, mas eu fico imaginando, mais do que o alimento na panela, é ela me contando e eu olhando para a cara dela, ela fala assim, aí eu corto ele assim, né? Tá derramando, bota isso aqui, não bota e tal. Depois que eu faço aquela comidinha, dou graças e como, né? E eu falando assim, Deus, o Senhor está preocupado com o alimento que ela põe na panela, guardando a saúde dela, né? E ela entendeu que o Senhor está preocupado. Então ela se coloca nessa posição e ela desfruta disso. Mas está à disposição, na verdade, o quê? De todos os filhos. De todos os filhos, né? Aquilo deu uma mexida comigo, irmãos. A irmã colocou agora, eu lembrei disso assim. Ela era já quase 70, assim, né? E eu gostava de ouvir ela assim, né? Ela, a sabedoria assim, né? Ela dava, ela assim, ela apanhou muito, né? A verdade é essa, ela me contava também, não, Rafael, não é que eu sou espiritual, não, eu apanhei muito. Apanhei muito, não só da vida, né? Do próprio companheiro que teve, mas muita surra, né? Sofreu muito, muito. Entendeu? Mas ela falava, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Certeza que ela tinha. Certeza que ela tinha. Conheceu esse Deus, a vida dela mudou. Era uma vida até difícil, irmão. Mas assim, ela tinha essa certeza, né? E fazia bem pra caramba. O dia a dia dela, né? E às vezes a gente de fora olhando, é normal, né? A gente tá de fora é mais fácil, né? Aí via ela assim, às vezes dando um conselho pros filhos e tal, não sei o que, o pessoal mais novo, tipo, agitadão e tal, nada, vó, e tal, aquela coisa toda. Falava, rapaz, tá descendo do céu aí, amigo, direção, providência, Deus não tá nem aí. Mas no mínimo acontecia comigo em outro lugar também, que algum irmão falava também, né? De mim em algum momento, né? A pessoa falava, seu pai é uma benção. Eu não sei que esse pessoal acha meu pai uma benção. No fundo, assim, né? Cada um vai olhando pro outro, é a mesma história na vida do jovem, né? Na vida do jovem. Caminhando mais tempo muda, mas o jovem é assim. Então a gente fica pensando nisso, né? A irmã falou, lembrei desse... É uma grande verdade. E aí, mas quem que de nós está disposto a orar assim, eu tiro tudo de mim, para ficar dependente só do Senhor. Independente de dinheiro, independente de plano de saúde, nada disso. Só do Senhor. Eu não tenho coragem de fazer essa oração ainda, não tenho fé ainda no fundo de Deus. Não que a gente precise, não que ele, né, tem que tirar tudo, né, para a gente ser dependente
Ele queria que a gente dependesse dele independentemente do que Paulo fala, se no muito, se no pouco, você convê bem com tudo. Né? Mas eu falo do meu coração, né? Eu confio muito na força do meu braço. Né? E aí a própria palavra diz, miserável, meu irmão, confia na força do seu próprio braço. É por isso que a gente se equilibra, porque ela vai, se joga no abismo e, Deus guarda, tá tranquilo. Não, assim, tem coisas que são tão interessantes e eu acho curioso que algumas pessoas não consigam ver em coisas pequenas a mão de Deus, e eu vejo a mão de Deus o tempo inteiro, sabe? Hoje eu estava dirigindo, aí um cara, eu estava na minha faixa, um cara estava vindo, ele quase bateu no meu carro, um pouco assim, bateu. Aí eu olhei e falei, cara, que maluco, você, muito obrigada por esse livramento, porque às vezes para mim é tão nítido. Eu já passei por situações assim, de quase algo, e eu não consigo ver essa coisa que não aconteceu como um simples acaso. Para mim é muito nítido, assim. Até, por exemplo, até nas minhas... Até como acontece, até se o carro tivesse batido, você, Senhor, obrigado. Também. Porque às vezes, assim, acontece alguma situação que eu não estou esperando, eu falo, não, Senhor, tudo bem, glória a Deus. Eu reclamo. Eu falo, não, Senhor, perdoa. Glória a Deus, porque isso aí, o Senhor permitiu. São marido e mulher. Mas nisso eu me sinto assim muito, muito leve. Uma coisa que o Senhor falou com relação à gravidez, que o Senhor ia me dar um ventre de paz. E aí, às vezes quando eu estou muito tensa, muito ansiosa, eu tento me lembrar dessa palavra e me agarrar a ela assim com unhas e dentes, assim, sabe? Porque é muito difícil. Às vezes a circunstância, você olha e fica assim, meu Deus, vai dar algum problema, vai dar ruim. E aí a coisa acontece e aí ela simplesmente se resolve, sem eu ficar tomando muita intervenção. Aí depois o Senhor me lembra, eu não te disse que eu ia te dar um momento de paz? E aí eu fico assim, lembrando, poxa, quando a pessoa me deu essa palavra, falou assim, o Senhor vai fazer de uma forma que você vai pensar naquilo e aquilo vai fluir e você não vai, assim, não vai ser uma guerra, né? E aí eu fiquei assim, olhando algumas coisas que eu queria muito, e eu fiquei ansiosa, e no momento que as coisas tiveram que acontecer, elas simplesmente aconteceram. Porque o Senhor fez com que acontecesse. Aí eu fiquei assim, é difícil às vezes, assim, o Marcelo até fala, eu sempre fui muito tranquila com tudo. Eu falo, nossa, mas senão a gravidez tá ficando maluca. Porque tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E o Senhor já tinha me avisado, muito antes de engravidar, uns 4, 5 anos, quando ele começou a trabalhar na minha mente, assim, e começou a usar pessoas com relação a isso, que ele ia fazer, e que ia ter momentos que ele ia fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que eu ia achar que não ia dar, mas que eu tivesse coragem. Mas tem coragem, porque eu vou te dar graça para você fazer. Né? Aí quando eu me vejo desesperada, eu oro ao Senhor, Senhor, dá graça. E o Senhor dá graça. É simples, né? O problema é que às vezes nessas situações mais tensas, é tão difícil confiar naquilo que o Senhor falou, porque a circunstância te dá uma outra coisa. É um outro cenário que se apresenta, né? Exato. Só que aí depois o Senhor meio que joga na minha cara assim que foi só uma circunstância, uma espécie de prova, né? E assim, meu coração ainda estava muito nessas coisinhas, né? Ainda tá. A gente estava conversando sobre isso hoje. Mas eu vejo nítido assim, a mão de Deus. E quando eu não vejo, eu vejo depois. Aí me arrependo, aí me alegro. Assim, caramba, como Deus é bom, né? Deus é muito bom. Deus não vai dando. É porque, pelo menos o Marcelo, assim, né? Quando ele fala assim, eu vou fazer, eu fico duvidando, ele fica irritado. Assim, Deus tem muita paciência comigo. Comigo e com todo mundo, né? Por exemplo,
Ah, ele tem Quando a muita gente fala pra paciência alguém com a assim, gente. eu vou fazer, fica tranquilo. Aí a pessoa, qualquer um. Rapaz, tô falando, fica tranquilo, já providenciei e tal, às 4 vai chegar, tal, e a pessoa fica ainda empolvorosa, eu fico irritada. Isso aí, eu sei, isso me irrita. Então, eu fico imaginando assim, que Deus fala assim, paz, calma, né? Eu vou fazer, confia em mim. Não fique ansioso. Aí a gente fica, não, isso aqui. Aí eu fico assim, gente, Deus é muito misericordioso mesmo, é uma paciência assim. Porque se eu fosse Deus, acho que eu consumiria muita gente. É por isso que a gente ama ele, é Deus. Ainda bem, graças a ele. Ai. Desliguei, tá aqui. Desliguei. Se algum irmão puder orar, né, pra gente